prestasse atenção. O que era a cruz? Talvez a gente fale sobre a cruz. A cruz é muito falada no Evangelho. E eu quero trazer um contexto histórico sobre o que é a cruz. A cruz, sem dúvida, foi um instrumento de execução mais cruel utilizado pelo homem de forma legalizada. Estudiosos concordam que a execução por crucificação era a mais vergonhosa e terrível que alguém poderia ser submetido. O costume de utilizar cruzes em execução é bastante antigo e acredita-se que teve sua origem na Pérsia e foi emprestado aos gregos e romanos. Ou seja, era legalizada a cruz e era algo de quê? De muita vergonha, terrível vergonha. E para quem era a cruz? Olha que interessante, os escravos e os piores criminosos daquela época eram os que recebiam a cruz. Principalmente aqueles que eram culpados de incitar a revolta contra o Estado. Em Roma, pelo menos oficialmente, era proibido executar cidadãos romanos através da cruz. Outro ponto interessante, a cruz era feita para criminosos, os piores criminosos daquela época. E eles eram culpados de incitar a revolta contra o Estado. Que interessante, Jesus foi considerado como um dos piores criminosos daquela época. Interessante nós entendermos isso, amém? Voltando ao texto, aqui Jesus, esse texto que nós lemos, Jesus ele já está predizendo aos seus discípulos que ele iria morrer crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus já estava predizendo o que iria acontecer. Amém? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, verso 16. Nós iremos abordar sobre a missão de Jesus. Ele explica a sua missão. Amém? Todos acharam? Quem achou de glória a Deus? Olha só o que a Escritura diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós falamos muito sobre esse texto. Verso 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui Jesus está mostrando a sua missão. Amém? Que ele veio ao cosmos. O mundo no grego significa cosmo. Ele veio ao mundo para o quê? Para trazer salvação. O ponto da cruz, o ponto do Evangelho é sobre a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Aquilo que Adão perdeu por causa do pecado, Cristo ele veio restituir, trazendo o quê? Salvação. E o mais interessante é que o texto diz que ele não veio para julgar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo. Amém? Quem crê nele não é julgado. E quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. Ou seja, a salvação vem por intermédio de Jesus Cristo. Amém? E mais interessante, queridos, precisamos entender o poder da cruz. Aqui eu introduzi sobre o contexto histórico daquela época. E eu quero dizer para vocês essa noite, nós precisamos entender o poder da cruz. A missão de Jesus na cruz era nos dar vida, era nos salvar. A cruz é a manifestação da graça, amor e misericórdia de Deus. Eu vou repetir: a cruz é a manifestação da graça, amor e misericórdia de Deus. Sem a cruz, o Evangelho não teria sentido. Não é verdade? Sem a cruz, o Evangelho não teria sentido. Portanto,
mensagem do Evangelho. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. A ênfase das boas novas é a cruz de Cristo, amém? É a cruz de Jesus Cristo. E nessa obra, olha aqui para essa cruz, nessa cruz foi uma obra de substituição, e nós entenderemos isso essa noite. Cristo é o nosso substituto. Tudo aquilo que era sobre nós, Cristo tomou na cruz, amém? Para que nós tivéssemos vida e vida abundante, para que nós fôssemos salvos do inferno, salvos da condenação, e pudéssemos viver a vida eterna com Ele. E a vida eterna é conhecer Ele. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você compreende o poder da cruz de Jesus? Cutuque o seu irmão e diga assim para ele: irmão, vai lá, você pode dizer, irmão, você compreende o poder da cruz de Cristo? Cutuque ele forte, você compreende, meu irmão? Diga assim para ele. Aleluia. Queridos, agora nós, direto ao ponto, aprenderemos com base na palavra o poder da cruz e o que Jesus venceu por nós através dela, amém? Então vamos para a Bíblia. Olha só, a Escritura nos fornece muitos textos que dizem sobre o que Jesus venceu por nós. Vejamos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 14. Quantos gostam da palavra de Deus? Romanos capítulo 6, verso 14. Nós temos muitos textos que nos fornecem essa verdade sobre o que Jesus fez. Amém? Todo quem achou, diga glória a Deus. Romanos capítulo 6, verso 14. Podemos ler? A Escritura diz assim, através da vida de apóstolo Paulo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. O Evangelho que nós pregamos, olha aqui para mim, o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho da graça de Cristo. A graça é um favor imerecido. E graça na Escritura não é uma simples palavra. Graça não é uma palavra monótona. A graça é a própria personificação de Cristo. A graça é o próprio Cristo. Amém? Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento ou sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus é a própria revelação da graça de Deus. Porque Jesus é o próprio favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele deu a vida por nós. Portanto, queridos, a cruz ela mostra a manifestação dessa graça. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos o primeiro ponto. Diga assim: Ele venceu o pecado. Primeiro ponto, quando eu olho para a cruz de Jesus, eu entendo que Ele venceu o pecado. O que nós vemos aqui, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está sobre a lei, e sim sobre a graça. Nós vivemos uma nova dispensação.
uma vida pautada na palavra. Amém? Viva uma vida sendo guiada por Ele. Paulo disse que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nova realidade sobre nós. Amém? Segundo ponto, primeiro ponto, ele venceu o pecado, Romanos 6,14. Segundo ponto, ele venceu a condenação. Amém? Diga-se comigo, ele venceu a condenação. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vai mais à frente. Romanos capítulo 8, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto, Romanos capítulo 8, verso 1. Olha só o que a Escritura vai dizer através do apóstolo Paulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão. Vamos lá, para que estão? Você está em Cristo? Você está em Cristo? Não há condenação. E aqui eu vou meter os advogados que nós temos aqui, pastor Luiz Neto, pastor Carlos, pastor Letícia. Esse termo condenação, de forma judicial, é uma pessoa que é condenada. Qual a palavra correta que se dá, pastor? Oi? Uma aplicação de pena, uma sentença. Uma sentença, uma aplicação de pena. E esse termo, se você for ler e estudar condenação, é exatamente esse termo judicial. O oposto de condenação é justificação. Quando Cristo estava sendo lá naquela cruz, olha que interessante, queridos. Quando Cristo estava naquela cruz, essa pena, essa sentença, essa condenação que era sobre nós, foi sobre Ele. Quando nós cremos e recebemos Jesus em nossa vida, nós recebemos a justificação pelo seu sangue. Aleluia. Você é perdoado, você é justificado pelo Senhor. A sentença que era sobre nós foi sobre Ele na cruz. Isso é o poder da cruz. E essa condenação, que esse termo judicial, era você ir para o inferno. Todo aquele que crê nele é salvo. Quem não crê será condenado. Glória a Deus por Jesus Cristo na cruz, que recebemos a justificação. Amém? Primeiro ponto, ele venceu o pecado. Segundo, ele venceu a condenação. Amém? Agora, abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Terceiro ponto, ele venceu, diga comigo, a maldição. A maldição, Gálatas capítulo 3, verso 13. Aleluia. Gálatas capítulo 3, verso de número 13. Está fazendo sentido essa mensagem, queridos? Amém? Gálatas capítulo 3, verso 13. Olha só o que Paulo vai dizer. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Olha só que interessante. Cristo nos Olha só, Cristo não vai nos resgatar da maldição. Cristo nos resgatou. Talvez algum de vocês chega na igreja: Senhor, me liberta dessa maldição hereditária. Deixa eu dizer uma coisa: antes do sangue de Jesus, Ele visitava até a quarta geração. Depois do sangue de Jesus, Ele visitou todas as gerações. Você não entendeu? Eu vou repetir: antes da cruz, Ele visitava até a quarta geração. Depois da cruz, Ele visitou todas as gerações. O sacrifício de Jesus foi poderoso para nos redimir, nos purificar dos pecados dos antepassados, dos pecados presentes e dos pecados futuros. O sacrifício, a obra da cruz foi poderosa para nos redimir do passado, do presente e do futuro. Aqueles que viveram no passado, o Senhor Jesus resgatou. Aqueles
alcançou passado, presente e futuro. O sangue de Cristo, a cruz de Cristo é poderoso. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição, maldito. Quando Jesus foi naquela cruz, ele se tornou maldito. Lembra que nós falamos? A obra da cruz, ele se comigo, a obra da cruz é uma obra de substituição. Cristo é o meu substituto. Quando Cristo foi naquela cruz, queridos, quando Adão pecou, a Escritura disse: a terra está maldita por causa da tua desobediência, por causa do teu pecado. Lá em Gênesis. Lá em João, olha só, Gênesis diz que a terra se tornou maldita. Lá em João vai dizer que o mundo jaz do maligno. Ou seja, a maldição veio sobre a terra. Se você for pegar doenças como Covid, dentre outras, terremotos, tantas e tantas maldições, desgraças que ocorrem é por conta do pecado de Adão. É a maldição da terra. Mas Jesus disse algo interessante. Lá em João 17, Pai, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Preste atenção na revelação. Ele disse: Pai, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. A maldição que está sobre a terra, a maldição que está sobre o mundo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, ela não alcança. Vocês não entenderam? A maldição da terra, para aqueles que estão sob o sangue de Cristo, eu não vi. Você não está entendendo? Cristo é o nosso substituto. Cristo tomou sobre si a maldição. A maldição que veio sobre a terra, a enfermidade, tudo isso não pode tocar você, porque o sangue de Cristo está sobre você. O sangue de Cristo está sobre nós. Portanto, querido, não aceite maldição. Ele foi feito maldito na cruz, para que você fosse abençoado. O oposto de maldição é o que? Bênção, na verdade? Sim ou não? O que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1? Bendito é o Deus de nosso Pai Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos e regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele não vai abençoar, ele tem abençoado. Você tornou-se a própria bênção. Você é a bênção de Deus nessa terra. Você é abençoado. Bota palmas para o Senhor. Nós temos uma maldição sobre a minha família. Se você crer na maldição, você é aquilo que você crê. Se você declarar o sangue e o poder da cruz, meu irmão, você não está entendendo, não. Meu irmão, você não está entendendo o que é a cruz de Jesus Cristo. Você não está entendendo o que é o sangue dele. E tão pouco você está entendendo quem é ele. Quando você acredita mais na maldição, quando você acredita mais no pecado, mais no diabo, você está botando a maldição do pecado do diabo aqui com Jesus. E eu quero te dizer uma coisa: o diabo, o pecado, a maldição não pode ser maior que o nome de Jesus. Jesus está acima sobre todas as coisas. Jesus está acima sobre todas as coisas. Jesus é suficiente. O seu nome está acima sobre todo nome. Diante dos céus e da terra,
sobre ele. A boa notícia é sobre ele. E a ênfase da boa notícia é a cruz. E essa cruz é poderosa. Ah, eu preciso vencer em tal área da minha vida. Ah, eu preciso de cura nessa área. Ei, declare a cruz. Ei, declare a cruz de Cristo. Olha para a cruz, declare a cruz. Pai, obrigado pela tua cruz. Obrigado pelo teu sacrifício perfeito. Obrigado. Meu irmão, eu tenho certeza. Você vai dar uma vida vitoriosa. Você vai. Amém? Primeiro ponto, ele venceu o pecado. Segundo, a condenação. Terceiro, a maldição. Agora abra sua Bíblia comigo em Isaías 53. Diga comigo, ele venceu a doença. Amém? Queridos, saber que só ao lermos essa mensagem, se você crê, onde você está sentado agora, você é curado? Você crê? Tudo é possível aqui. Tudo é possível. E eu declaro cura fluindo agora. Eu declaro cura sobre você ao lermos a mensagem, porque essa mensagem é poderosa. Isaías 53, verso 4. Todos acharam? A Escritura diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas. Vamos lá, certamente Ele tomou sobre si as nossas. E as nossas levou sobre. E nós reputados por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre. Ele levou sobre. Substituição. A enfermidade, a doença, Ele levou sobre. Quando Ele estava naquela cruz. Obrigado, Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores. Quando Ele estava na cruz, a nossa enfermidade estava vindo sobre Ele. O câncer estava vindo sobre Ele. A pneumonia estava vindo sobre Ele. A gripe, o Covid estava vindo sobre Ele. A dor nos ossos estava vindo sobre Ele. A dor na coluna estava vindo sobre Ele. A dor nas pernas estava vindo sobre Ele. A dor no joelho estava vindo sobre Ele. Irmão, não importa qual seja a enfermidade ou doença, Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Eu quero te falar uma coisa. Você não precisa concordar comigo agora. Se tem algo que me traz segurança, é a saúde de Cristo. De verdade. Se tem algo que me traz segurança, é a saúde de Cristo. Querido, pode vir o que for de doença, de enfermidade. A primeira coisa que eu faço é correr para a cruz. Estou falando de mim. E sabe o que eu faço? Dentro da minha casa, eu pego o pão, eu pego o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. Jesus disse em João 6: quem come do meu pão tem vida, quem bebe quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue tem vida em si. O corpo de Cristo representa o que Ele fez na cruz. Amém? Quando você come o pão e bebe do vinho, o pastor Neto falou sobre isso muito na casa. Eu quero dizer para você, vou te contar uma maresia também, brincadeira. Você pode comer o pão e o vinho dentro da sua casa, sabe disso? Sabe qual é o melhor remédio, irmão? Sabe qual é o melhor remédio? O pão e o sangue de Cristo. Eu não sei, irmão, mas eu conto no dedo. As únicas vezes que eu fico extremamente gripado é uma vez por ano. E eu não estou dizendo que eu sou melhor que você, não é isso que eu quero dizer. É o que acontece comigo. E na minha fé eu creio que é o sangue de Jesus. E eu quero dizer que isso não é sobre mim, é sobre a palavra dele. Ele tomou sobre si. E isso está sobre a igreja. Isso está sobre você, pastor Neto. Isso está sobre você, seu Tasso. Isso está sobre vocês, Aguileno, pastor Wagner, Christian.
milagres, curas instantâneas na tua vida, porque o sangue dele é poderoso. Ei, a Bíblia não é um livro de contos, a Bíblia não é uma história que ele levou sobre esse mundo, ele levou, não, ele levou de fato, é uma realidade. Se você crê, você acessa. Eu prefiro crer 1000 vezes no sangue de Jesus, 1000 vezes, do que crer naquilo que eu sou hoje. Porque fé é crer sem ver. Eu vi uma frase do pastor que ele disse: eu prefiro orar 1000 vezes para que o morto que ele ressuscite, ele não ressuscitar, do que eu não orar por ele. Eu sou neto essa palavra do Senhor. Você está orando por cura, milagres? Eu prefiro, irmão, orar 1000 vezes e não acontecer, do que olhar para ele e não orar. Sabe por quê, irmão? A palavra é verdade e a palavra é poderosa. Há poder na palavra, há poder no sangue, há poder nessa cruz. Se você olhar para a cruz, você recebe. Amém? O quarto ponto, ele levou a doença. Não se desespere quando a doença vier bater na tua porta. Está tudo certo, teu remédio, está tudo certo, teu médico. Mas nem os médicos dos médicos está dentro de você, está contigo. E ele é poderoso. O sangue dele, a cruz dele é poderoso. Qual o tema da mensagem? Há poder na cruz. Irmão, você pode me chamar de louco, não estou nem aí. Eu creio no poder da cruz. O meu melhor remédio é o sangue. Eu tomo, eu pego vinho, compro vinho, compro o pão e ceia. Quando nós nos mudamos, eu e a pastora Letícia, nós ministramos a ceia dentro de casa e cremos no sangue e cremos no corpo dele. Amém? Quando nós comemos, nós temos vida. Aleluia. Talvez eu tenha falado algo que não é muito pregado, muito falado. Pode trazer até uma controvérsia, mas a palavra nos respalda. E esse é outro assunto. Agora o quinto ponto, diga assim: ele venceu a morte. Não precisa abrir sua Bíblia, já vou direto ao ponto. Hebreus capítulo 2, verso 14. Olha só: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quinto ponto, ele venceu a morte. Aleluia. Irmão, não teme a morte. Você não vai morrer. Eu vou repetir, você não vai morrer. Porque até que morra viverá. Porque ele é a ressurreição e a vida. Deixa eu dizer uma coisa. Você sabia? Eu vou dar mais uma vez também. Brincadeira. Não existe morte para ele. Você sabia disso? A gente fala de morte, mas deixa eu dizer uma coisa: não existe morte para ele. Jesus não pode falar sobre morte sendo que ele é a vida. Você não entende? Jesus não pode falar sobre morte se ele é a própria vida. A morte não compactua com vida. E vida é morte. E quem trouxe a morte foi o diabo. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Não tema a morte, e tampouco tema o diabo, porque aquele que é o autor da vida é o Senhor da tua vida, é o teu Senhor, é o teu mestre. E ele venceu nessa cruz. Irmão, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ao lermos essa palavra, ao ouvirmos essa palavra, que você seja encharcado de fé essa noite. Que aquilo que você precisa é mais simples do que você imagina. A gente procura métodos, a gente procura regras. Não há método, não há regras. Há uma só coisa, é simples, é crer na cruz e ponto final. O pastor Júlio fala do poder do óbvio. É óbvio. A cruz se tornou óbvia para você. Deixa eu dizer uma coisa: a cruz continua sendo o caminho. É o poder do óbvio, pastor Júlio. É o óbvio. Será que nós temos que pregar o seu nome sobre a cruz de Jesus? Irmão, se você crer, já era. Sexto ponto, nós já iremos finalizar. Diga assim comigo:
finalmente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Todos os demônios que atuam na atmosfera, ele triunfou na cruz. Ele triunfou, publicamente expôs ao desprezo. Lá no capítulo 1 de Colossenses, ele vai dizer que ele nos libertou do império das trevas. Quem é o príncipe das trevas? Quem é o príncipe das trevas? Ele nos libertou do império de Satanás. Comigo, ao poder da cruz. Ao poder da cruz, repete comigo, ao poder da cruz. Ao poder da cruz, diga com firmeza, ao poder da cruz. Primeiro ponto, vou recapitular para nós finalizarmos. Ele venceu comigo, diga assim: o pecado. Ok. Agora diga comigo, ele venceu a condenação. Ele venceu a maldição. Ele venceu as doenças. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Aleluia! Palmas do Senhor. Queridos, nessa noite especial, eu quero dizer para você com todo o meu coração: há poder nessa cruz. Se nós cremos na obra de substituição, nós recebemos a vida abundante de Deus. Irmão, no céu não há pobreza, no céu não há enfermidade, no céu não há maldição, não há pecado. E Ele manifestou o céu na terra. Na medida que você crê nessa verdade, você recebe a realidade dos céus, você recebe a vida dele. Ele disse: eu vim para vos dar vida abundante. Essa vida abundante é a vida zoe de Deus. A vida zoe de Deus. Ou seja, ele disse: eu vim para te dar a vida zoe. Eu vim para te dar a minha vida. Ei, a vida de Cristo não é só ele dando morrer naquela cruz. Essa vida, ela está acessível. Ei, a vida não foi só ele morrer naquela cruz. Não! Existe vida, existe transbordar na vida de Deus. Se você acessa por Jesus Cristo, se você crê na obra da cruz, se você crê no poder que há na cruz. E aqui eu finalizo a mensagem essa noite. Eu declaro uma igreja saudável. Eu declaro uma igreja saudável em todas as áreas. Eu declaro em todas as suas áreas, corpo, alma, espírito, íntegros diante do Senhor. Eu declaro em todas as áreas emocionais, financeiras, mentais, espirituais da sua vida. Eu declaro transbordar a vida de Cristo. Eu declaro que não há maldição sobre a tua casa, sobre a tua família.